Vamos lá. Nossa, gente. Como que foi? Foi a amiga da minha mãe, da minha irmã, perdão, foi a amiga da Lara. Eu não vou lembrar o nome dela, eu acho que era Tatiane ou Tatiana. Eu lembro todas as minhas clientes de rosto, eu não lembro de nome. E aí eu lembro certinho, a sensação de borboletas no estômago, a minha mão suava, ficava fria, eu falava, Lara, eu acho que eu não vou dar conta, acho que eu vou desmarcar. Eu tentei desmarcar com essa cliente no mínimo umas 10 vezes antes de chegar o dia. Só que toda vez que eu ia desmarcar, eu falava, Lara, eu vou desmarcar. Ela, não, para de ser boba, você vai desmarcar. E aí toda vez que eu ia pra desmarcar, eu mandava um oi, só que aí acabava que eu não continuava, e a gente conversava de outra coisa, sabe? E como que era a minha maleta? Eu tinha uma maleta roxa, de plástico, daquelas de manicure, porque na época eu não tinha condição de comprar essas de alumínio, de metal, porque era bem mais caro. E aí, uma manicure da minha mãe, ela tinha essa maleta. E eu via, nossa mãe, será que dá pra eu colocar algumas coisinhas lá? Porque antes eu levava numa sacolinha. Eu não tinha nem necessário, então eu colocava meus treinos na sacolinha e ia pro meu curso. Então pensa lá, menininha, com a sacolinha branca, amarradinha, entrando no curso dela. E aí, eu falei, mãe, eu preciso pelo menos uma maletinha. Porque era aquela coisa, né? Eu quero chegar ali de uma forma diferente pra mim, naquele atendimento. E aí eu fui em Campinas, que é um bairro aqui em Goiânia que a gente encontra várias e várias coisas, várias e várias lojas. E aí eu comprei essa maleta de plástico, roxinha, que era uma gracinha. No dia eu fiquei super feliz. Só que aí, quantos produtos que eu tinha pra colocar nessa maleta? Coloquei meu pó compacto, coloquei a base da minha irmã, a base da minha mãe e a minha base. E aí eu não tinha muito pincel nessa época, eu peguei emprestado com uma amiga minha. Eu falei, olha, eu vou maquiar, minha primeira cliente, eu não tenho os pincéis. Eu tinha, assim, pincel que a gente compra de bolinho, então um de pó, um de blush. Não tinha nada de olhos, praticamente. Eu só tinha de pele. E ela me emprestou, eu coloquei os pincéis. Eu tinha 2 batons, que eram 3, na verdade. Rosa, o vermelho e o nude. Minha mãe sempre gostou de batonzão, então toda vez que eu falar 3, é um da minha mãe, o meu e da minha irmã. Era 3, as 3 mosquiteiras ali. E uma paletinha de sombras, que eu comprei até da Compre Fácil Maquiagens. Foi uma loja que começou lá, bem na época que eu comecei. Aí ela tinha os produtos mais em conta, eu comprei essa paletinha. E era isso que eu tinha. Ponto final. E muita gente vê isso, né, vai falar assim, caramba, como que ela conseguiu atender só com isso, né? Eu acho assim, que quando te dá um limão, você tem que fazer uma limonada. Aí era isso que eu tinha, algumas coisas eu cheguei a pedir pra cliente levar, então ela levou alguns produtos pessoais dela, eu falei pra ela que era totalmente o meu início, sabe? E até por isso que eu cobrei R$30, porque na época que maquiagem era em média R$50, R$70. Hoje já tá um nível maior. Eu falei, ó, vou cobrar 30, falei de jeito, eu vou cobrar 30 porque eu estou aprendendo e eu quero só esses R$30 pra comprar um outro produto na época que eu queria muito, eu não lembro qual que era esse produto. Ah, era um batom da MAC. Eu queria juntar pra comprar o famoso Ruby Woo da MAC. Meu sonho de consumo era ter aquele batom. E aí eu ia juntar. E aí eram esses produtos que eu tinha, então nem 10 produtos. E eu ia usar isso nesse atendimento. E nessa época, eu iria atender lá na minha casa. Só que aí essa menina, ela iria fazer o cabelo em outro salão, que era um salão de bairro bem próximo da minha casa. Aí ela perguntou, Amanda, você pode me atender lá? Aí eu falei, Jesus, agora ela quer que eu vou no salão, maquiar a menina. Com um profissional perto. Com um profissional perto, com mãe perto, com cabeleireiro perto, com 10 pessoas me olhando, eu não sei nem o que eu vou fazer. Aí eu já falei, Lara, agora eu vou desmarcar, Lara, agora já era. Mas não, Lara não deixou, né? Graças a Deus. E eu fui maquiando ela. Quando eu cheguei lá, era aquele ambiente, né? Tipo assim, eu acho que toda maquiadora sonha um salão. Não era um salão mega chique, grande, enorme, mas era um salão aconchegante. E eu cheguei e as pessoas já começaram a sorrir pra mim, né? E eu falei, caramba, que massa, né? Internamente, que massa. E mesmo assim, muito nervosa, muito insegura, com medo de errar na maquiagem, a cliente não gostar, ela gritar ali comigo, ela tirar a maquiagem. A gente pensa em todas as formas difíceis, né? O que pode acontecer de pior, a gente pensa. E aí, só de chegar naquele momento ali, conversar com as pessoas, falei, vamos lá, chegou a hora. Fui pro meu cantinho, ela me deu uma cadeirinha lá no cantinho, era só uma cadeira sem apoio de cabeça. E eu fiquei lá no cantinho.
E aguardando ela bonitinha, esperando com a minha maletinha de... uma maletinha de manicure roxa, aguardando lá, né? Bem bonitinho. Tava com a calça jeans, eu lembro que eu vesti preto, porque a professora do curso falou que quanto mais a gente tivesse profissional no dia, mais seria passar essa imagem, então eu pus uma blusa preta. E na época, o povo acha que meu cabelo é liso, né, gente? Meu cabelo não é liso, meu cabelo é enrolado. Eu peguei um gelzão, pus pra trás, assim, ó, puxei que até a sobrancelha subiu, amarrei o coque. Vamos lá, top. E aí, comecei a maquiar ela, e ela tinha 18 anos, seria uma festa que ela iria com as amigas dela, e ela tava super tranquila, só que ela vai e me pede um delineado gatinho. E eu não tinha feito delineado gatinho no curso. E até então eu não sabia, né, de estratégias de pré-venda, que hoje eu ensino para as minhas alunas, eu não tinha nenhuma noção, né, de dentro do marketing digital, das redes sociais. Então, realmente, o que ela pedisse para mim ia ser total surpresa. E eu fui surpreendida com a técnica que eu não sabia fazer. Até então só tinha visto vídeos no YouTube, no Instagram, não tinha live na época, então era só esses conteúdos que a gente tinha disponível na internet. E aí eu respirei, fui ao banheiro, dei uma surtada, aí falei, agora... não tinha ninguém lá, né? Eu tava só, não tinha minha mãe, não tinha a Lara, não tinha ninguém, agora eu tenho que fazer essa coisa aqui. Comecei a fazer a pele normal no que eu tinha lá, muito nervosa, ela viu que eu tava nervosa, então ela começou a conversar comigo, e a hora que chegou no gatinho eu falei, agora eu tenho que fazer. Fiz o gatinho. Não ficou o dos melhores, mas ela gostou. Não sei se ela gostou porque ela gostou, se ela gostou porque ela viu que eu tava nervosa. Mas até puxei ele bem pequenininho no canto, porque eu acho que quanto mais eu puxasse... O delineado normal eu sabia, eu só não sabia fazer o rabinho. Então eu puxei ele bem pequenininho, bem humildezinho. Não só dá errado. Isso. Olha, eu vou puxar ele pequenininho, ponta do seu olho, né? A gente vai deixar dessa forma, pode ser? Pode ser. Então tudo certo. E eu falei, não, beleza. Fiz o delineado. Agora tá de boa, vamos acabar a maquiagem aqui. Até respirei, né? Bebi uma água. Opa, respirei. Só que ela vai me pedir um batom vermelho. Eu falei, oh meu Deus, não vai acabar, não, esse atendimento. E a hora de fazer o batom vermelho, eu não tinha um pincel adequado. Não tinha pincel de batom. Eu peguei um cotonete. E aí eu tinha, na época não tinha batom líquido. Batom líquido é recente de 2 a 3 anos pra cá. E tem 6 anos que eu sou maquiadora. Então era só o batom bala, que é aquele da gente enroscar e abrir ele. Eu falei, agora pronto, vou pegar o contornete e vou tentar fazer contornete. Só que o contornete não contornava a boca da pessoa. E aí eu fiquei totalmente frustrada, o batom não ficou bom, eu fiquei muito frustrada porque ele ficou tremido, ele não conseguia ficar na cor, né? Então eu até peguei a bala do batom e esfreguei na boca dela pra ver se saía o tom, se pigmentava ali. Mas eu fiquei muito chateada. E foi um dia que eu cheguei na minha casa e eu chorei muito. Por mais que eu tenha feito o delineado gatinho e eu tenha passado daquilo ali, o fato de você não poder entregar tudo que eu queria entregar pra aquela cliente me machucou muito. Me machucou, assim, demais. Porque, peraí, acabei de bater a mão no meu peito e falar que você é uma maquiadora profissional. Na minha primeira cliente, eu não consegui realizar o batom. E eu sei que era por falta de material, né? Então aí vem aqueles pensamentos. Nossa, será que pra mim vai dar certo? Será que vai rolar pra mim? E aí eu olhava pro lado, tinha R$30, os R$30 não comprava nada do que eu precisava, nada dos meus kits, e eu falava, não quero atender de novo. E foi numa época que eu falei, eu não quero atender mais. Vou finalizar meu curso, aí eu volto lá, começo a estudar, vamos ver o que a gente faz. Só que aí, quando a gente... Eu vejo muito assim, né? Quando a gente toma um passo, não tem como, você toma um passo, não tem volta. Aí na outra semana vem 2 amigas dessa cliente falando que quer maquiar, que gostou demais da maquiagem da fulana. Eu falei, mãe, não é possível que essas mulheres gostam da minha maquiagem, a mãe tava horrível, a pele ficou horrível, o batom. E minha mãe falou, agora elas querem, e aí, você vai atender ou não? Aí foi naquela hora, e aí, Amanda, você vai ou você vai parar? Mais uma vez, né? E eu decidi ir. Aí passa aquela... Eu falo assim, é um dia você ficar chorando e bem triste. No outro dia é vida nova. E eu decidi continuar atendendo. E continuei atendendo com as mesmas coisas, a manetinha roxa, não tinha os pincéis, não tinha como fazer o batom. E aí eu fazia o melhor que eu podia daquela forma. Então, como eu não tinha o pincel, eu perguntava pra cliente se ela tinha um pincel. Foi aí que eu comecei a desenvolver as técnicas que hoje eu uso dentro de pré-venda e de pós-venda. Por quê? Se eu vejo na pré-venda lá que a pessoa tem o pincel e eu não tenho, por que eu não pedi pra ela trazer esse pincel pra eu fazer uma melhor maquiagem? Então, eu não tinha condição, eu não tinha os produtos, mas eu parava pra pensar qual solução que eu poderia encontrar naquele momento. Então, pedi uma maquiagem emprestada pra uma amiga minha, pra uma prima minha. Tem a Mirella, que eu falo que ela foi um dos grandes motivos de eu querer maquiar.
Porque ela tem uns 5 anos mais velha que eu. E eu vi ela maquiando, né? Eu vi ela toda bonitona, cabelo grande, morena. E eu falava, nossa, eu quero maquiar igual ela. Igualzinha, quero ser igualzinha a ela, passar as maquiagens. E foi esse amor pra automaquiagem. E na época, eu dançava, fazia balé. E a Mirella me maquiava. E a Mirella me maquiando, ela não tinha nada. Ela só tinha as maquiagens dela. Eu falei, se a Mirella consegue fazer, eu consigo fazer. E foi onde que eu comecei a pedir para cliente trazer ou pegar emprestado das minhas primas, dos meus familiares ou das minhas amigas de curso.